Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações hoje e sempre. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a direção da casa, o Valentim, pelo convite sempre cordial e generoso que nos faz para que venhamos aqui participar dessa festa espiritual quando nós juntos realizamos a evangelização dos nossos espíritos. Sejamos então gratos a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos que nos proporcionam essas oportunidades de aqui nos reunirmos para tratar de assuntos tão importantes e gratificantes como aqueles constantes do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos nos dirigir a Cafarnaum no tempo de Jesus, especificamente à casa de Simão Pedro, quando encontraremos Jesus dialogando com um de seus discípulos, o de nome Bartolomeu, que era, por sinal, um dos mais dedicados do grupo. Onde houvesse necessidade de um auxílio, ali estava Bartolomeu. Mas Bartolomeu, apesar dessa situação, ele era um homem triste, era um homem amargurado, era um homem que em determinados momentos era até depressivo. E em casa de Pedro, Jesus achou a oportunidade para perguntar a ele qual a razão dele ser um homem triste. E Bartolomeu respondeu a Jesus: Senhor, eu mesmo não sei explicar qual o motivo porque eu carrego toda essa tristeza e amargura. E o meu coração está repleto de esperança, pois que ouvi as vossas palavras de que o vosso reino não é deste mundo. Isso nos traz esperanças, porque sabemos que além, mais à frente, no futuro, nós encontraremos paz e felicidade no alto, nas alturas, livrando-nos das observações que fazemos quando olhamos para todo lado e vemos o mal compurcando aquilo que é puro. Quando vemos a apologia do crime por todo lado, a vitória dos maus, a corrupção, a insegurança, aquelas criaturas que estão abusando do poder e sacrificando os mais fracos. Talvez não, Bartolomeu, diz Jesus. Nós não podemos pensar dessa forma, porque a nossa doutrina é o Evangelho, ou a Boa Nova. E você já viu alguma vez uma boa notícia não produzir muita alegria? Disseste bem que o coração se encheu de esperança porque o meu reino não é deste mundo. E é isso o que eu estou tentando explicar para todos os meus discípulos, para que todos entendam que lá na frente, cada um, pelo seu esforço, encontrará a paz e a felicidade. É preciso primeiro, Bartolomeu, que o Evangelho frutifique no coração de cada homem, para depois frutificar no espírito dos povos. Essa é a minha missão. Venho do Pai à terra, e eu não vim aqui se não tivesse certeza disso. É para trazer aos homens da terra a mensagem do Pai, a fim de que sejam eliminados dos corações dos homens do planeta o orgulho, a vaidade,
a ambição, a luxúria, todos os sentimentos inferiores que são a causa maior das infelicidades e das enfermidades que se refletem no organismo físico. Eu tenho certeza, e é por isso que eu digo que aqueles que me seguem, aqueles que compreendem o Evangelho, deverão ser portadores de coragem, de fé, de esperança e de amor. Bartolomeu, a vida é um caminho pedregoso que conduz aos braços amorosos do Pai. Mas os homens ainda não entenderam que necessitam aproveitar todos os instantes da vida para a realização do bem, para atender com amor ao seu próximo. E os homens vivem imbuídos pelas ambições, pelas ilusões, e vão desprezando as coisas do Espírito. Por isso, muitos estão aí em sofrimento terrível, machucando, ferindo-se nos tombos que levam pelo caminho e se ferem nas pedras. É necessário, então, que as criaturas deixem de cultuar os bens materiais, os prazeres materiais, e passem, então, a observar as coisas do Espírito, sentir a beleza do universo, as luzes das estrelas, o canto dos pássaros. É necessário sentir alegria no sorriso de uma criança. Mas, mestre, diz Bartolomeu, e quando nós sentimos nas nossas finanças, nos nossos negócios, que as coisas não vão bem, que o mundo parece estar totalmente contra nós e que a vida não nos sorri? Bartolomeu, mas qual é o melhor negócio da terra? É aquele que te escraviza com as coisas materiais? Ou será construir para o futuro, nos céus, as riquezas maiores do Espírito, onde o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não corrói? Bartolomeu pensa que alegria, que satisfação que é entesourar esses bens, essas riquezas nos céus. Mas, Senhor, diz Bartolomeu, e quando o Senhor sabe que a minha mãe faleceu agora recentemente, e quando nós perdemos um ente querido, não é lícito a gente ficar triste? Bartolomeu, mas quem perde alguém, quem está perdido neste mundo, se somos todos filhos de Deus? A morte, Bartolomeu, abre uma porta para um mundo novo, renovado para a alma. E ninguém está totalmente órfão no planeta, porque todos são filhos do mesmo Pai. E ninguém está desamparado, porque Deus cuida de cada uma de suas criaturas. Bartolomeu, os discípulos do Evangelho deverão sempre ser os portadores da fé e da esperança. Mas, Senhor, o Evangelho exigirá de nós fortaleza, resignação, esforço permanente. Será essa a exigência? Não, Bartolomeu. O Evangelho é a verdade, e a verdade não exige nada de ninguém. A verdade transforma as criaturas, e é essa transformação que nós viemos propor. É essa a transformação que a mensagem do Pai traz aos homens da terra. É essa transformação de que nós necessitamos modificar
a maneira de agir, de comportar, de falar, de pensar no planeta, vislumbrando a vida do futuro, a fim de que um dia todos os seguidores do Evangelho sejam os divulgadores da Boa Nova, sejam aqueles que vão pregar as lições, a mensagem que eu trago, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. Se alguém pedir para caminhar 1000 passos, caminhe logo 2000. Se alguém quiser lhe tirar a túnica, entregue também a camisa. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Essa é a mensagem que eu trago e que um dia estará no coração de toda a humanidade, quando então todos os homens haverão, de mãos dadas, poder olhar uns nos olhos dos outros, com muito entendimento, com muita harmonia, com muito amor. Tempos depois, Bartolomeu já era uma outra criatura. Já tinha aprendido a aproveitar todos os instantes da vida para praticar e pregar as lições recebidas do Mestre. E Jesus, então, anunciando o seu retorno ao plano espiritual, reúne todos os seus discípulos e lhes diz: não se turbe o vosso coração, eu estarei convosco até o final dos tempos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me amardes e cumprirdes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um novo Consolador, o Espírito de verdade, que fará relembrar tudo o que eu tenho ensinado e vos ensinará muito mais. Os homens crucificaram Jesus. Ressuscitado, aparece a Maria de Magdala. Em seguida, a 2 dos seus apóstolos. E, finalmente, reunido com os 11 apóstolos em torno de uma mesa, Jesus lhes diz: ide e pregai o Evangelho para todas as gentes, em todos os locais. Ide e pregai. Aqueles que crerem serão salvos, os que não crerem serão condenados. E estes serão os sinais daqueles que crerem. Em meu nome profetizarão, em meu nome curarão, em meu nome afastarão os demônios. As víboras, as serpentes não farão efeito negativo contra eles. E se tomarem veneno, não lhes fará mal. E aqueles que impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Ide e pregai. 19 séculos depois, em 1857, surge a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Portanto, há 160 anos, nós recebemos a doutrina consoladora, prometida por Jesus 2000 anos atrás. E é essa doutrina, trazida pelos espíritos superiores, codificada por Allan Kardec, cujo primeiro livro, o Livro dos Espíritos, traz em seu cabeçalho Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos com princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais,
a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores, através de médiuns diversos, recebidos e coordenados por Allan Kardec. E é essa doutrina que vem cumprindo a promessa de Jesus, fazer novos ensinamentos, trazer novas realidades, trazer a verdade maior sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Na definição, diz Almino Zimmermann, o Espiritismo é o sistema de conhecimentos que revelam a existência espiritual dos seres humanos, sua interexistência e os recursos e processos evolutivos do plano espiritual. E Allan Kardec se utilizou de duas novas palavras, espiritismo e espírita. O espírita, então, é o adepto do espiritismo ou da doutrina dos espíritos. E Allan Kardec nos traz como pilares fundamentais da doutrina dos espíritos. Primeiro, a conceituação nova de Deus, nos informando na questão número 1, que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Em seguida, nos diz que Deus é único, é eterno, é imaterial, imutável, é onipotente, soberanamente justo e bom. Para, então, nos responder os questionamentos que, durante uma vida, a humanidade sempre teve, e que os homens se perguntam: quem somos? De onde viemos? O que nós estamos fazendo aqui? E qual é o nosso destino? Os espíritos respondem que somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, e destinados à perfeição. Seremos anjos um dia, querendo ou não. Uns vão mais rapidamente, outros vão demorar mais, dependendo do esforço que cada um faça para se melhorar, para se aperfeiçoar. E os espíritos vêm então nos ensinar a respeito da imortalidade da alma, vêm nos dizer sobre a pluralidade das existências através da reencarnação, nos ensinam sobre a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, e confirmando o mandamento de Jesus, do amai a Deus sobre todas as coisas, os espíritos nos dizem que, sendo impossível amar a Deus, se nós não amarmos o nosso próximo, através da caridade, os espíritos reúnem todos os deveres do homem, dizendo que fora da caridade não há salvação. E nesses pilares que nós recebemos dos espíritos superiores, cabe-nos a cada um, a exemplo do que Jesus estava ensinando lá para Bartolomeu há 2000 anos atrás, é nós nos conscientizarmos, nós que estamos matriculados na casa espírita, na doutrina dos espíritos, cada um tem uma tarefa a cumprir, cada um tem uma missão a realizar. Os próprios espíritos codificadores, em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, dizem assim, que a missão deles é trazer a instrução e acompanhar os homens na vida da era nova de regeneração na Terra. Já a missão dos espíritos superiores está aí,
nos instruir e nos preparar para o futuro, que já está aí às nossas vistas. E lá, na questão 919, Santo Agostinho, respondendo uma questão a respeito de como nós poderíamos aproveitar essa existência e desde já nós nos melhorarmos, Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo. E nos ensinando a fazer esse autoconhecimento, ele nos diz que façamos como ele fazia, que todas as noites ele parava e anotava o que ele havia feito durante o dia. Se ele tinha feito bem, se ele tinha feito mal, se ele prejudicou alguém. E ele procurava corrigir todos os erros cometidos e aproveitar e aprimorar as coisas boas que havia realizado. Mas ele diz mais, ele diz: se nós tivermos dúvida, se nós estivermos sendo bonzinho, perguntemos para um amigo o que eles acham de nós e vamos anotando. Mas se o amigo a gente achar que ainda é insuficiente, vamos perguntar para os inimigos, porque esses, sim, esses apontarão os nossos erros. E nós iremos então nos melhorando, nos preparando para um mundo melhor na vida futura. Mas alguém dirá: eu quero viver o agora, é o hoje. A vida futura vai demorar muito, eu não acredito nisso. Nem sei o que é a vida futura, eu quero aproveitar a minha vida agora. Aí Santo Agostinho magistralmente diz: e é para isso que nós trouxemos o livro dos Espíritos. É para ensinar às criaturas humanas a realidade da vida futura. E entendendo que sois espíritos imortais destinados à perfeição, e essa perfeição se realiza através da pluralidade das existências, das reencarnações, é que, entendendo todas essas verdades e essas realidades, o ser humano, então, terá como tarefa e como missão divulgar tudo aquilo que está escrito no Livro dos Espíritos. Começa por aí a missão dos espíritas. Lá, na resposta de Santo Agostinho, é a divulgação da doutrina dos espíritos. Mas nós temos responsabilidades outras. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, item 5, o Espírito de Verdade nos diz assim, que nós recebemos toda a orientação, mas nós desprezamos o que chegou ao nosso entendimento. Então, nos trata como criaturas imprevidentes. Mas diz: sempre é tempo, crede, amai, meditai sobre as verdades que estão aí. É tempo de separar o joio do trigo. O que é que o Espírito de Verdade quer dizer com isso? É que nós precisamos, sim, cuidar com tudo o que ocorre à nossa volta e que diz respeito à pureza da doutrina espírita. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo, dentro das casas espíritas, adentrarem práticas que não são espíritas, adentrarem rituais, adentrar uma literatura que deixa a desejar. E muitos desses livros não trazem e não condizem com os postulados doutrinários. A orientação do Espírito da Verdade é que nós separemos o joio do trigo e que nós não aceitemos o engodo, o engano como verdade. Isso está no capítulo 6º,
item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É hora de separar o joio do trigo e não aceitar o engodo como verdade. Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, o segundo ensinamento. Então, se nós estamos tratando de missão dos espíritas, a literatura de Kardec, os livros da codificação, nos trazem toda a orientação que nós necessitamos. Nós temos, então, que na casa espírita, praticar doutrina espírita, aceitar como literatura aquilo que não fere a obra básica. E a obra básica que deve ser adotada na casa espírita é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, memórias, obras póstumas, a Revista Espírita e obras complementares. Mas há muito centro espírita e nós precisamos ter coragem de dizer isso e cuidar nas nossas casas espíritas, estudando autores que não são espíritas e realizando práticas que não são espíritas. Esse é o cuidado que nós temos que ter para que nós não façamos com o espiritismo aquilo que foi feito com o cristianismo. Que o cristianismo adotou rituais, práticas, trouxe muita vivência do paganismo e hoje nós estamos vendo de que forma que está fragmentada a doutrina de Jesus. E a doutrina espírita tem esse objetivo, é retornar a mensagem do Cristo, o cristianismo, à pureza que tinha quando Jesus aqui esteve. Essa é a tarefa dos espíritas. Essa é a tarefa que nós temos a cumprir, que nós temos a realizar. Aquele ide e pregai do tempo de Jesus vem hoje às nossas mãos, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata dos trabalhadores da última hora, no item 4, missão dos espíritas. Quem assina essa página é Erasto. E o Erasto começa dizendo que há um clima de tempestade sobre o mundo e que nós precisamos estar atentos para isso, porque é o momento da divulgação da doutrina dos espíritos. É o tempo de nós, então, partirmos para divulgar o dogma da reencarnação. Essa palavra dogma tem trazido muita confusão no meio espírita, porque ela é citada nesse capítulo, nessa página, 2 ou 3 vezes, no Livro dos Espíritos, mas nós encontramos lá em Herculano Pires, num livro chamado Agonia das Religiões, um esclarecimento extraordinário a respeito disso. Muita gente fala a doutrina espírita não tem dogma, mas tem. Aqui Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos e Erasto, nessa mensagem, coloca a palavra. É que nós precisamos distinguir, segundo Herculano Pires, desde a etimologia, é uma palavra grega que quer dizer opinião, mas ficou mais conhecido o seu significado como princípios fundamentais de uma doutrina. Esse é o dogma. Estabelece os princípios fundamentais de uma doutrina. Mas é necessário se distinguir o dogma filosófico do dogma religioso ou teológico. O dogma religioso é
uma opinião, é um princípio que se diz ter sido dado por Deus e não se aceita qualquer tipo de mudança. Ali é irretocável. E o dogma filosófico é aquele ao qual se chega pela razão, pelo entendimento, pelo conhecimento. E os dogmas doutrinários espíritas são dessa natureza, são os dogmas filosóficos que nós entendemos, que nós vamos estudar e vamos buscar os porquês, nós compreendemos. Nós não somos mais aqueles que dizemos nós cremos porque cremos. Hoje nós dizemos, eu tenho fé porque eu sei, porque eu compreendi, porque eu conheço. É a fé do livro Evangelho segundo o Espiritismo, aquela fé inabalável, capaz de encarar, enfrentar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Então, dogmas doutrinários existem. A pluralidade das existências, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. E hoje nós vemos que muitos desses pilares fundamentais da doutrina espírita já a ciência já vem aceitando. Então, quando o Erasto diz que nós precisamos divulgar o dogma da reencarnação, é que através do entendimento de que nós estamos aqui no planeta Terra para realizar a nossa evolução espiritual, e nós, através da pluralidade das existências, através das reencarnações, nós vamos conseguindo superar as nossas inferioridades e vamos alcançando patamares melhores e maiores na nossa evolução. Hoje nós já temos certeza daquilo que nós queremos. Hoje nós temos certeza de qual é a tarefa de cada um dentro da casa espírita. Nós já sabemos o que compete a cada criatura na divulgação, no acompanhamento e no cuidado que nós precisamos ter sobre as práticas espíritas na casa espírita. Isso é muito importante e é tarefa nossa, é missão nossa. E se nós falharmos nesse compromisso, se nós falharmos nessa situação, a nossa responsabilidade ela é muito grande, porque muitos de nós aqui, nós estamos talvez na segunda ou na terceira encarnação como espíritas. Então, nós já temos que tomar pé dessa situação e nós fazermos a nossa parte. Porque diz Erasto que é chegado o momento, então, de nós sacrificarmos os nossos momentos de lazer, o nosso trabalho e as horas dedicadas às futilidades. Sacrificarmos é o termo utilizado ali por Erasto. Mas nós vamos deixar de, às vezes, nos divertir, nós vamos deixar de trabalhar, não é isso o que ele quer dizer. Essa palavra sacrifício, ela vem do latim sacrificium, e o termo lá do grego, depois traduzido para o latim, se diz a mudança, doação, entrega de alguma coisa para a divindade. Antigamente se utilizava, e entre os judeus se utilizava muito, o ritual, a prática de sacrifícios para agradar os deuses. E eles utilizavam matar animais,
Houve civilizações que, inclusive, sacrificavam pessoas humanas para agradar a Deus. Aqui o que nos pede é um sacrifício, não que nós deixemos de trabalhar, mas que nós cumpramos as nossas tarefas, as nossas obrigações, de forma que nós divinizemos aquilo que nós estamos fazendo. É fazer bem feito, é fazer com amor, é fazer com prazer, com dedicação, com responsabilidade. É tudo que nós formos fazer, nós fazermos visando o bem e visando esse processo evolutivo. Diz Erasto que muitos dos que foram chamados para atender a essa convocação faliram, não cumpriram as suas tarefas. E pergunta: se muitos faliram, quais os sinais pelos quais nós haveremos de reconhecer aqueles que estão trabalhando corretamente? O Erasto nos diz: reconhecereis o verdadeiro trabalhador pelo muito de caridade que ele ensinar e praticar, pela quantidade de criaturas que atenderem suas aflições, pela sua indulgência, pelo atendimento às leis de Deus, pelo cumprimento das leis morais, porque é isso o que Deus quer, que cada um cumpra a sua tarefa, que cada um cumpra o seu dever. Recebendo essas orientações, sabendo da tarefa e da missão de cada um, só nos resta, então, fazer a nossa parte, não ficar esperando que os outros façam, não. E fazer a nossa parte é nós pegarmos, através do estudo, Espíritas instruí-vos, para que nós não aceitemos qualquer opinião como sendo opinião doutrinária, como sendo opinião espírita, como sendo opinião da doutrina dos espíritos. E, para tanto, nós temos que estar sempre vigilantes. Mas não é o estudo, assim, aleatório. É um estudo eficiente, é um estudo continuado, é estudo mesmo. Doutrina espírita é para ser estudado. Nós temos visto casas espíritas anunciando que vão fazer promoção num baile de carnaval. Onde é que já se viu isso? Nós temos visto casa espírita fazer promoção regada à bebida alcoólica. Nós respeitamos, mas não adotamos. E eu acho que nós temos que ter coragem para nós não adotarmos essas práticas, porque dentro em breve, se um faz, o outro vai querer fazer, o outro também, então vai ficar uma prática normal na casa espírita. Isso não é espiritismo. Se nós quisermos saber qual é a nossa conduta nas diversas situações que nós atravessamos, vamos pegar o livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira. O Conduta Espírita nos traz tudo o que nós devemos fazer em sociedade, na casa espírita, perante a doutrina espírita, perante os enfermos, na escola, na sociedade, enfim, em todas as situações de relacionamento nosso. O que é certo, o que é errado e como deve ser a nossa conduta. Então, nós rogamos a Deus e rogamos a Jesus que permita a cada um de nós cumprir a nossa tarefa, cumprir aquilo que é de nossa responsabilidade. Não vamos deixar para os outros, não. Façamos, cada um, a nossa parte. Porque houve uma época no mundo em que estava tudo conturbado, tudo em desequilíbrio. Não havia uma religião ordenada, a política, a sociedade, tudo estava
intranquilo. Então, Castro Alves nos diz, num poema chamado A Nova Era, que o espaço se descerra, Jesus, no esplendor dos sóis, recruta gênios e heróis a iluminar o porvir. De polo a polo na terra, acendem-se etéreas lâmpadas. Mensagens brotam das campas ao toque de ressurgir. Aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura da razão à luz do bem. O Espírito de verdade acende divina messe. O Evangelho reaparece nas vozes do grande além. Nascem livros, falam tumbas, dançam mesas, surgem preces, palmas, hosanas aqui e ali. Consciências dantes presas rompem torva cidadela. Jesus, pastor, guiando a procela, conclama: espíritas, servi. E na ribalda terrestre, o direito renovado deixa ao tropel do passado questões de raça e de cor. Volve o mestre e acende na mente humana do palácio a choupana, a chama do eterno amor. E a humanidade caminha num misto de esperança e sofrimento. Pranteia a sorrir e avança na glória do excelso Criador. Kardec reflete o Cristo, desfralda bandeira à frente, num convite permanente: espíritas, trabalhai. Que Jesus esteja com cada um.